Claro. os pais vão continuar com medo de levar os filhos lá. Mas a questão é o ovo e a galinha. A Cracolândia? O que faz a insegurança é também o abandono. Certo? Um lugar abandonado. Ninguém consegue andar de noite no centro da cidade. Hoje, aliás, nem de dia no centro da cidade. Porque você olha em volta, é um breu, não tem ninguém, um monte de prédio abandonado. Onde tem mais gente, tem melhores condições de você ter segurança. Vamos à Cracolândia. A Cracolândia não tem bala de prata. Não dá pra gente ser demagógico. Eu me lembro quando o Dória ganhou a eleição para prefeito, ele disse, eu vou acabar com a Cracolândia em um mês. Aí montou um monte de operação policial, era conflito todo dia. Pergunte para um morador ali da Luz, ou para o comerciante da Santa Ifigênia se melhorou. Só piorou. A Cracolândia cresceu e se espalhou pelo centro da cidade, espalhando insegurança. Eu tive, como disse aqui no começo, o privilégio de fazer meu mestrado em psiquiatria. Estudei esse tema. Sobre dependência química, drogadição e o impacto que isso tem em como você trata. A Cracolândia se resolve, do meu ponto de vista, a partir de 3 medidas combinadas. Primeiro é um problema de segurança pública, certo? E aí tem que ter uma atuação para pegar o tráfico. Como é? O crack não nasce na Estação da Luz, ele chega lá por uma via, não é? Por uma máfia de traficantes, por quadrilhas, por grupos criminosos, e a Polícia Civil, pela sua via investigativa, tem que atuar. A prefeitura pode atuar na segurança? Pode e deve. Embora a responsabilidade constitucional seja do governador do estado, a prefeitura pode e deve. Aumentando a Guarda Municipal. É uma vergonha, o efetivo da Guarda Municipal de São Paulo é menor que a do Rio de Janeiro, que tem metade da população de São Paulo. Eu vou esperar o senhor concluir, que eu quero ouvir, obviamente, todos os nossos ouvintes querem ouvir, mas fica depois pra gente voltar nessa história do crime organizado. Quero voltar nisso, mas por favor. Vamos lá. Então, segundo, fiscalização de celular roubado. O governo federal passou a falar disso desde a semana passada. Sabe como você enfrenta o roubo de celular? Veja, a Paulista é policiada. E a Paulista é a via de São Paulo com mais registro de roubo e furto de celular. A gangue da bicicleta, não sei o que e tal. Pega o receptador. Porque o cara vende, rouba o celular porque ele tem para quem vender. Pegue as lojas de revenda de celular e faz operação de blitz padrão regular. Isso é papel da prefeitura, pedindo nota fiscal, todos os celulares estão sendo vendidos. Multa pesada para quem não tiver. Você inibe o crime pela receptação. Então, isso em relação à segurança pública, nós podemos atuar aí. Segundo ponto de atuação na Cracolândia. Atuação de saúde mental. Você tem que fazer CAPS móvel. Uma pessoa que está viciada, ela não vai até o CAPS marcar uma consulta. Você tem que fazer consultório de rua. Você tem que levar o profissional de saúde, o psiquiatra, o psicólogo, até ela. Mas as pessoas busca não ativa. querem ser tratadas. Será que aí não é o caso da internação compulsória para ajudar? O senhor é a favor da internação? A internação é um dos caminhos. Quem define isso não é político, não é jornalista, é profissional. Quem tem que definir, caso a caso, esse caso é redução de danos, esse caso é internação, quem tem que definir é o psiquiatra, é o profissional treinado para isso. Mas o profissional... Agora, o psiquiatra precisa ter a abordagem com busca ativa nas pessoas que estão na droga. E a sociedade como um todo, né, tem que decidir isso também, né? Porque a sociedade quer ajudar aquela pessoa, né? Mas não tenha dúvida, nós temos que trabalhar na lógica do resgate. A sociedade, logicamente, tem que se posicionar, mas, veja, não existe tratamento no atacado. Esse é o tipo de tratamento para resolver todos os problemas das pessoas que estão com droga. Isso não é verdade. Quem é dependente químico, você vai ver o nível de dependência, o grau de retorno, há quanto tempo usa, é isso que vai definir se é CAPS, se é hospital dia, se é internação, se é redução de danos. Isso é uma questão científica e profissional. Mas também a internação compulsória, quando for o caso. A internação com no aval de um limite, psiquiatra. no limite, com aval de psiquiatra e acompanhamento psiquiátrico, é uma via possível. O senhor disse que esteve lá, que conhece a realidade, e é óbvio que sim, o senhor é candidato a prefeito. Só que a gente teve até agora 2 internações compulsórias. Não é muito pouco como solução, que é uma das soluções consideradas para o problema? E entra a questão do Ministério Público nisso, Não, né? veja, tem um problema aí que é objetivo, que também é de uma confusão. As pessoas acham que internação compulsória é quando o usuário não quer. Internação compulsória,
legalmente é quando o usuário e a família não querem. A maior parte das internações que acontecem, elas não são compulsórias, porque mesmo não tendo o aval do usuário, tem o aval do familiar direto. Isso não é considerado legalmente compulsória. Porque, logicamente, o usuário, muitas vezes, o cara que está no crack, num nível de vício absurdo, muitas vezes ele não tem mais a condição de decidir. E a família que quer ajudá-lo, que quer resgatá-lo, opta e decide pela internação. Isso para mim é música nos meus ouvidos. O senhor está dizendo que o senhor é a favor desse tipo de internação, é isso? Veja, reitero para você, Marco, eu sou a favor de que haja um tratamento com busca ativa. E, acompanhado por profissionais qualificados, diga qual é o tipo de tratamento em cada caso. Há casos em que é redução de danos, há casos em que é internação. Quem vai dizer isso é o profissional capacitado. Não é o prefeito, não é o jornalista, não é o policial. Mas é a sociedade. Não, mas quem define o tratamento? Se seu filho ou minha filha tiver com uma doença, você vai perguntar para um médico ou para a sociedade como é que trata? Eu digo a sociedade porque a sociedade é a vítima também disso, mas junto lógico, com a pessoa, né? Lógico, mas assim, é o médico que vai ter atuação ali. É importante a gente dizer isso, eu estou insistindo nesse ponto, porque senão você entra numa linha de achar que, bota todo mundo dentro de um manicômio que está resolvido. E não é assim. Aliás, há dados de que mais de 60% das pessoas que estão no fluxo da Cracolândia já foram internadas e são reincidentes. Não existe bala de prata. Mas deixa eu concluir, Marco, por favor, dizendo qual é a terceira linha. Primeira, segurança pública. Segundo, saúde mental. Terceira linha, uma intervenção social. O problema da Cracolândia é também um problema social. De pessoas que estão desempregadas, de pessoas que estão em situação de rua. Então você tem que ter uma abordagem de abrigo humanizado. Aliás, a população em situação de rua hoje na cidade de São Paulo é a maior da história. 53 mil pessoas jogadas na rua. Você tem que acolher em abrigo humanizado e garantir oportunidade de emprego e renda para essas pessoas. Eu sou defensor de frente de trabalho. A zeladoria da cidade em várias regiões está muito ruim. A praça virou um matagal, buraco na calçada, um monte de problema. Pega as pessoas, faz o tratamento. Ou as pessoas em situação de rua que não estão na Cracolândia, não são dependentes, diz o seguinte: olha, você vai receber um salário numa frente de trabalho para a zeladoria da cidade. É um ganha-ganha. Está dando a oportunidade de uma pessoa ser resgatada, se reerguer, e ao mesmo tempo está melhorando a cidade. Eu vi um projeto do presidente do Sindicato da Construção Civil, projeto extraordinário. Sabe o que ele fez? Criou uma escola de formação para moradores de rua na construção civil. Fala pedreiro, ajudante, mestre de obra, eletricista, encanador. Qualifica essas pessoas e fez um acordo com as empresas para as empresas contratarem. Isso é um caminho. Essa pessoa fica no abrigo por um tempo e depois ela vai ter o emprego dela para poder alugar um lugar, ter uma casa. Nós precisamos integrar essas ações. Nenhuma delas sozinhas resolve. O senhor acha que nada disso foi feito até agora? É uma questão de achar. Isso não tem sido feito nada foi em testado. Escala. Nós tivemos uma tentativa importante no programa de Braços Abertos. Você tem um problema de descontinuidade que é terrível. Tinha um programa de Braços Abertos. Teve resultados bastante surpreendentes, importantes, né? Você teve redução da reincidência no uso de crack nas pessoas que entraram no programa, no abrigo, na frente de trabalho, sobretudo aquelas que foram separadas das cenas de uso. Quando o trabalho era feito na própria Cracolândia, o resultado foi pior. Quando o trabalho era feito em outras regiões, o resultado foi melhor. Você tem que separar o ex-usuário da cena de uso para não ter uma recaída. Você teve isso. Aí a Dória descontinuou. Mas se acusava também que nessa situação havia a manutenção, de alguma forma, do consumo de droga dessas pessoas, né? Porque, de alguma forma, isso era subsidiado pela própria prefeitura para um programa de descontinuidade da droga. Então, de redução de danos. Sim, essa é uma crítica que se faz, que aí eu volto, a sociedade recusou de alguma forma, né? Tanto recusou que o prefeito que gerenciava esse projeto acabou não sendo eleito no primeiro turno, por vários motivos. Mas você reduzir a não reeleição do Haddad a isso não é um fato, né? Aliás, a sociedade também recusa, certamente, basta fazer qualquer pesquisa, a maneira como desde o Dória se trata a Cracolândia, e não é isso que define eleição ou não de prefeito. Eu falei que eu tinha um ponto, me perdoe, Lupato, 2 pontos aqui para
para tocar com o senhor. Primeiro, o senhor falou em crime organizado controlando a Cracolândia, que esse crime organizado precisa ser combatido. O deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, propôs uma CPI do crime organizado para tentar entender que ligações hoje o crime organizado tem com a vida social, econômica, política do Brasil. Há 177 assinaturas. O PSOL assinou essa CPI? Olha, eu desconheço. Desconheço se assinou ou não, se você puder até levantar e me dizer, porque as assinaturas não são por partido, as assinaturas são individuais por parlamentar, a assinatura de CPI. A informação do deputado Alfredo Gaspar é que não, que ninguém do PSOL quis assinar essa CPI. Aí nós temos que separar o que é quem quer combater de fato o crime organizado e quem quer fazer demagogia e politicagem em cima do combate ao crime organizado, né? Porque essa CPI, ele buscou sugerir a partir daquela suposta dama do crime, como foi chamada, do Comando Vermelho do Amazonas, sendo que participou de uma reunião no Ministério, e a partir disso a oposição quis criar uma fake news de associação do governo federal ao crime. E essa CPI buscava fazer justamente a manutenção desse discurso demagógico. Não me consta que numa CPI você vai resolver o problema do crime organizado no Brasil. Deputado, queria voltar aqui para a capital paulista. Me perdoe de novo, mas tem uma continuidade dessa pergunta, que é o seguinte: o seu partido e o PT e um grupo de partidos entrou no Supremo Tribunal Federal numa tentativa aqui de propor uma situação no centro de São Paulo. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, deu uma determinação suspendendo... Situação? Sim, uma situação aqui da Cracolândia, situação da Cracolândia. Deu uma decisão, o ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 120 dias para a prefeitura encontrar uma solução e impediu que a prefeitura, de alguma forma, retirasse as pessoas da rua. O senhor lembra dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Não, não, isso não é verdadeiro. Eu me lembro perfeitamente da decisão e da ação. O que você disse não é verdadeiro. O que o ministro Alexandre de Moraes falou, na sua opinião? Vamos lá. O que o ministro Alexandre de Moraes falou na decisão dele, o que ele proibiu, que nem precisaria um ministro supremo fazer, porque a lei já proíbe, é a tomada de pertences de uma pessoa que está na rua sem devolução pelo poder público. Isso é roubo. Né? E isso estava acontecendo na cidade de São Paulo, tem vídeos, uma série de denúncias. A partir disso nós ensejamos uma ação, né? E o ministro Alexandre de Moraes atendeu a ação, dando o papel da prefeitura para parar com isso e também pro governo federal elaborar um plano de combate ao problema de moradia da população em situação de rua, que foi anunciado segunda-feira passada e que eu sou o coordenador da mesa no Ministério de Direitos Humanos, nomeado pelo presidente Lula, de acompanhamento desse programa. Então eu sei perfeitamente qual foi a situação, acompanhei, essa ação inclusive foi assinada por mim. Então tem uma fake news que era para que as pessoas ficassem com barraca na rua. Vamos falar a verdade aqui, Marco? A situação é simplesmente a seguinte: ninguém quer que uma barraca fique no meio da calçada, nem o comerciante quer, nem quem está passando quer, e muito menos quem está embaixo da barraca. Agora, você arrancar uma barraca, um colchão, o cobertor das pessoas e não oferecer um lugar digno para a pessoa ir, me desculpe, mas isso é desumano. Para além de você ser de esquerda, de direita, a ideologia que você tenha, isso é desumano e ilegal. Tanto é que o Supremo se posicionou. Mas não era o caso de poder encaminhar exatamente como estava se fazendo para esses albergues, para essas vagas de abrigos que há, e aí sim tirar os pertences para esses pertences não ficarem. Não estava se fazendo, Marco. Desculpe, eu acompanho isso de perto. Não estava se fazendo. Ao contrário, São Paulo tem 20 mil vagas de abrigo para 53 mil pessoas em situação de rua. Menos de 50%. Então, sequer há vagas de abrigo suficiente para o aumento da população em situação de rua. Aliás, o grande legado deste prefeito, do Ricardo Nunes, foi em 3 anos ter dobrado a população em situação de rua na cidade de São Paulo. Os institutos, as ONGs que trabalham com isso mostram que muita gente não quer sair da rua, né? Olha, eu atuei no Movimento Sem Teto 20 anos. Eu conheço isso não de ouvir falar, não de ler estatística, conheço isso de perto. Conheço muitas dessas pessoas pelo nome.
Não é verdade que as pessoas não queiram sair se for oferecida um acolhimento digno. Sabe por que muitas pessoas recusam? Porque a única coisa que o morador de rua tem é a carrocinha dele para catar reciclagem. E no abrigo da prefeitura ele não pode levar a carroça. Em alguns pode, né? Muito poucos, menos de 10%. Né? Você não tem um lugar adequado para a carroça. Se ele deixar a carroça na rua, no dia seguinte não está mais lá, ele não vai ter a renda que ele tem para comer. Ele não pode levar o cachorro, que é o guarda-costa do morador de rua. Se alguém chega para fazer uma maldade, é quem avisa. Separa o homem e a mulher. Eu fiz uma diligência em equipamentos de população em situação de rua na cidade de São Paulo. Denúncia de percevejo, denúncia de comida azeda, de situações de higiene, situações sanitárias precárias. Então, se você faz um abrigo absolutamente desumano, é até compreensível que a pessoa não queira ir. Dê humanidade para esses lugares. Você pode ter certeza que as pessoas vão. Deputado, a relação então é direta. Para revitalizar o centro da cidade de São Paulo, é preciso também, com certeza, encontrar uma solução para a Cracolândia? Sem dúvida. Estão muito interligadas. E aí, para revitalizar o centro, o senhor mesmo falou sobre retrofit, é um programa que já acontece, se eu não me engano, são 16 prédios passando por isso nesse momento no centro de São Paulo. E, fora isso, algumas das propostas que estavam previstas no plano de governo que o senhor entregou à Justiça Eleitoral em 2020, quando concorreu, acontecem, de certa forma, como, por exemplo, o aluguel social, né, para que as pessoas possam sair da rua e ficar um tempo até encontrar um lugar para ficar. O senhor defende a ideia de que as moradias sociais, as moradias para a população mais vulnerável, estejam no centro da cidade de São Paulo também com a ajuda do poder público? Claro, também, não apenas. Né? Eu acho que o centro de São Paulo tem que ter usos mistos. Você tem espaços para moradia popular. Pega só o INSS, tem dezenas de prédios que ele ganhou por execução fiscal que poderiam ser destinados para moradia popular. Eu me reuni com o presidente do INSS, o Stefanuto, levei esses imóveis pessoalmente para o presidente Lula, a lista deles, e conseguimos incluir, eu atuei como vice-presidente da comissão mista do Minha Casa Minha Vida, incluímos retrofit como uma das modalidades que podem ser financiadas pelo programa federal. Esse é um caminho, mas não só. Nós podemos ter e devemos ter moradia para classe média, moradia para vários setores sociais no centro. E também com comércio no térreo, com espaços culturais, espaços de economia criativa, espaços de formação profissional, espaços de restaurantes, bares, lazer. Tudo isso é o que dá vida para um centro. Né? Além, obviamente, de ampliar as condições de segurança. E aí a gente toca no problema da Cracolândia, que é um dos problemas do centro. Não é o único, mas é um dos problemas do centro.